Camisa 10 chegando na Serrinha. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito da negociação envolvendo o meio-campista Wesley, jogador de 30 anos de idade que não irá continuar no Ceará para a sequência da temporada. Atleta que já havia despertado o interesse do time esmeraldino no começo do Campeonato Brasileiro. Enfim, agora sim muito próximo de desembarcar em Goiânia para a sequência do ano. Quero trazer os seus detalhes a respeito da sua situação contratual lá na equipe cearense, além, claro, as suas características de jogo. Será que é um bom camisa 10? É um cara ágil, pode dar alguns passes também para a equipe esmeraldina. Enfim, uma opção bem interessante que pode estar pintando aí para o técnico Jair Ventura. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 5.300 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Além disso, confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Lá a gente coloca os melhores trechos de cada um dos nossos vídeos, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês: no próximo domingo teremos América Mineiro e Goiás no Estádio Independência e você pode assistir todos os jogos, tanto esse quanto os outros sequentes no time esmeraldino na Série A do Brasileirão e na Copa do Brasil com a Agin TV. Planos de apenas R$30 mensais, inclusive para quem vier aqui do YouTube, do Goiás News, você tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Além do Sport TV, do Premiere, você tem acesso a todos os conteúdos esportivos, filmes, séries, enfim, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Já vai lá e confere a Agin TV para você poder aí assistir os jogos do Goiás ao vivo na tela do seu celular. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando sobre o meio atacante Wesley, atleta de 30 anos de idade, que já está no radar do time esmeraldino desde abril desse ano de 2022, antes do início do Campeonato Brasileiro. Eu havia falado para vocês, tanto lá naquele período, quanto na semana retrasada, que o Goiás iria sim procurar o atleta de novo, já que não iria renovar o seu contrato com a equipe do Ceará. Acontece da seguinte forma: naquela ocasião, o Wesley havia acabado de voltar da equipe do Juventude por empréstimo, não tinha sido assim tão aproveitado pelos seus técnicos anteriores, se eu não me engano era o Thiago Nunes no comecinho da temporada. Chegou o Dorival Júnior, que quis avaliar um pouquinho mais o atleta, para saber se ia ou não emprestar o jogador para a sequência do ano. Não chegou a ter tantas oportunidades assim com o Dorival Júnior, só entrou, por exemplo, em campo uma vez como titular, fez outras boas participações também, mas agora chegando o Marquinhos Santos, o Dorival Júnior foi para o Flamengo, O Marquinhos Santos, novo técnico do Ceará, deixou claro que não tem o interesse de contar com o jogador para a sequência do ano. O Ceará também que busca reduzir a sua folha salarial, que é dar aquela diminuída dentro dos seus custos, e o Wesley, que já se encerra o seu contrato, inclusive ainda nessa semana, no dia 30 de junho, já ficará disponível para acertar com o novo clube. Ele que foi procurado naquela ocasião pelo Goiás, o Dorival Júnior quis avaliar um pouquinho mais a respeito do jogador, agora ficando sem contrato, pode ser buscado por outros clubes do futebol brasileiro. Como é a informação, tanto no caso do Periquito Brisado, que ele informou que o Goiás deve acertar a contratação do meio Wesley, que foi tratado ali naquela época como uma das principais contratações do futebol cearense, quando ele voltou para o Ceará lá em 2019, mas acabou não tendo tanta resposta assim. Inclusive pelo Imprensa Verde, confirmou que caso ocorra tudo como está esperado, a tendência é que o atleta desembarque em Goiânia nas próximas semanas. Lembrando que ele só poderá atuar pelo Goiás a partir do dia 18 de julho, que é quando reabre a janela de transferências aqui no futebol brasileiro, aproximadamente quando estaremos ali na segunda rodada. No ano passado, antes dele chegar no Juventude, outros clubes da primeira divisão haviam ali monitorado a situação do jogador, como o América Mineiro, o próprio Juventude, que acabou contratando, ou o Cuiabá. Entretanto, ele fez ali a Série A pela equipe do Juventude. Nesse ano de 2022, a princípio o Goiás não contará com grandes concorrências para contar com o atleta. Isso porque o único time que demonstrou interesse juntamente à equipe do Ceará foi o Sport, ainda no mês de março, abril, mais ou menos naquele mesmo período que o Goiás procurou o jogador, mas ouviu a mesma resposta. O Dorival Júnior iria contar com o atleta pelo menos para reavaliar essa sua situação. Agora o Ceará, dispensando o jogador, poderá ficar livre do mercado e fechar um contrato com qualquer outro clube. Lembrando que os jogadores aqui no Brasil só podem atuar no máximo 7 vezes antes de defender um outro clube, no máximo 6 vezes. Se ele fizer o 7º jogo, não pode jogar por outro clube da primeira divisão. Entretanto, o Wesley só entrou em campo até aqui
com a camisa do Ceará, só 2 vezes, né, pelo Brasileirão, 9 vezes na temporada, sendo 3 na Copa Sul-Americana, 2 na Série A, 2 também na Copa do Brasil e mais 2 atuações na Copa do Nordeste. Sob o comando aí do técnico Dorival Júnior, ele até conseguiu uma sequência razoável, né, de alguns jogos. Por exemplo, ele fez uma boa partida na Copa Sul-Americana contra a equipe do Deportivo Lagoaíra, jogo dentro de casa, vitória do Ceará por 3-0, foi titular absoluto naquele jogo. Também na Copa do Brasil, jogo de volta contra a equipe da Tombense, atuou os 90 minutos naquela vitória por 2-0, né? Isso dentro de um período mais ou menos de 2 semanas. Ele foi titular 3 vezes, também participou da goleada por 6-0 contra o General Cabaleiro, time lá do Paraguai, na Copa Sul-Americana, inclusive onde o Wesley marcou um gol, né? Então a partir daquele momento ele acabou ficando um pouquinho mais encostado no time, depois disso só ficou no banco de reservas, entrou 1 minuto contra o Independente, uma vitória fora de casa por 2-0 e também no segundo tempo contra o São Paulo no Morumbi. Sua última participação pelo Ceará aconteceu na penúltima rodada contra a equipe do Atlético Mineiro, ficou no banco de reservas no empate por 0-0 e agora, né, deixando a equipe do Vozão. Ele que já tem uma identificação muito grande com a equipe cearense, já tinha uma ótima passagem lá na temporada de 2015, onde fez uma excelente Série B, com 52 jogos, 3 gols marcados, e em 2016, quando voltou, deixou aquela ótima impressão, né? 28 partidas, 7 bolas na rede e 3 assistências, antes de ser negociado com o Vissel Kobe do futebol japonês. Em 2018, o Ceará voltou para a primeira divisão e teve ele como meta trazer de volta, né? Ficou até uma expressão muito parecida, né? Mas trazer ali o jogador para defender a equipe do Ceará na primeira divisão. Inclusive foi a maior contratação do futebol cearense na época, né? Mais ou menos 4 milhões e 400 mil reais para os cofres do Ceará, para tirar ele lá do futebol do Japão. Entretanto, não conseguiu corresponder tão bem assim. No primeiro ano, em 2018, até que foi bem. 33 jogos, 3 gols marcados, mas a partir de 2019 foi um jogador mais para compor o elenco mesmo e ajudar na sua experiência. 2019, 24 jogos, não fez nenhum gol e também não deu nenhuma assistência, teve alguns problemas também de lesão. Em 2020, 29 atuações, 1 gol marcado e mais 3 assistências, antes de defender o Juventude na Série A do ano passado. Com o Juventude, onde ele fez a temporada completa lá em Caxias do Sul, inclusive a partir do segundo turno do Campeonato Brasileiro, sob o comando do Jair Ventura, né? Se a gente pegar ali apenas a partir do momento que o Jair Ventura chegou, ele conseguiu mais ser titular do que propriamente reserva, muito por conta da sua condição física também, que nunca foi assim perfeita. Nesse ano de 2022 acabou piorando um pouquinho, né? Nesse período dele lá no Ceará. Acho que é outro ponto também que o Goiás deve ficar atento quando for fechar o seu acordo, né? Mesmo assim, foi um jogador importante, 37 jogos no total na temporada, 2 gols marcados e 1 assistência no Campeonato Brasileiro, 28 partidas, só um golzinho, né, e mais outro passe para os seus companheiros. Mesmo assim, é um cara muito importante na construção da jogada. Suas características de jogo, principalmente, né, ele é um cara que domina a bola e tenta distribuir o jogo o mais rápido possível. Tem mais velocidade do que o Elvis, além disso, ele é canhoto, né, ou seja, dá uma mobilidade um pouquinho diferente. O Goiás que tem poucos jogadores canhotos dentro do seu time, que eu consigo lembrar aqui agora de cabeça no setor ofensivo, apenas o Luan Dias, né? Então, um jogador que já tem essa característica diferente, corre um pouquinho mais do que o Elvis, né? Um cara que tem um pouquinho mais de intensidade, não é bom na marcação, mas principalmente sendo esse cara para os contra-ataques, consegue passes muito bons, também principalmente na pré-assistência, né? Um cara que tem muito essa característica de lançar muito bem um ponta para cruzar, buscando a referência dentro da grande área. Enfim, foi muito importante na campanha do Juventude. Até teve o interesse de renovar com a equipe de Caxias do Sul, né, mas ainda tinha seu vínculo com a equipe do Ceará. Nesses seus 28 jogos, terminou até a Série A com uma certa moral. Por exemplo, né, nas últimas 5 partidas que ele fez pela equipe gaúcha, foram 4 delas como titular, né, só ficou no banco de reservas no último jogo contra o Corinthians, acabou entrando também no segundo tempo, ou seja, quando era reserva, era aquele 12º jogador que praticamente participava de todas as partidas. Fez o seu gol logo na estreia contra a equipe do Cuiabá, enfim, jogador que foi importante. Tinha um Guilherme Castilho que fazia essa função também parecida dentro do meio de campo da equipe do Juventude. Na minha opinião, é um jogador que chega para somar, né? O Goiás que hoje tem apenas um camisa 10 dentro do time de ofício, que é o Elvis. No comecinho do campeonato tinha o Luan, mas que acabou não correspondendo. Achei assim um erro gritante, né, da diretoria do Goiás em contar com apenas esses 2 jogadores para a disputa de uma primeira divisão. Realmente não pode ser, né? O Goiás acabou sendo bastante prejudicado. O Elvis teve até uma fase boa ali nas primeiras 6, 7 rodadas, mas agora nos últimos jogos não vem rendendo absolutamente nada
dentro do meio de campo esmeraldino. Acho que o Wesley pode dar essa maior mobilidade se entrar na sua forma física o mais rápido possível, até mesmo por isso, né, a tendência é que ele já chegue em Goiânia nessa próxima semana já para treinar, por exemplo, com seus companheiros, pegar uma forma física um pouquinho melhor e poder participar do time quando reabrir a janela de inscrições aqui no Brasil, lá no dia 18 de julho. O Wesley que pode fazer também outras funções. Ele é de origem mesmo, é um camisa 10, é realmente aquele cara um pouquinho mais forte, consegue prender muito bem a bola e também pode cair um pouco mais pelo lado direito ou até mesmo o lado esquerdo do campo. Bate muito bem faltas e também nas suas cobranças de bola aérea em direção ao gol, né, bater direto ou até mesmo buscando um cruzamento. Começou sua carreira na equipe do Madureira, no time ainda sub-13, sub-15, estreou no profissional pelo Atlético Mineiro, lá em 2010, passou no Vila Nova, né, aqui no ano de 2012, onde jogou a Série B, foi até bem, 13 jogos, 2 gols marcados, soma também passagens pelo Red Bull Brasil, Ipatinga, onde foi bem lá no ano de 2013, na Série C, fez um bom ano também em 2014 pela equipe do Santa Cruz, e como eu havia falado para vocês, né, 2015, 16 e 2018, muito bem também na equipe do Ceará. Acho que pode ser uma boa contratação, cara que tem essa característica de jogo de ser esse camisa 10, enfim, disponível no mercado, evita, por exemplo, taxa de transferências, acho que pode ser uma opção interessante, viável dentro dos cofres esmeraldinos e também dentro da possibilidade de poder montar o elenco do Jair Ventura, onde ele inclusive já trabalhou com Wesley lá na equipe do Juventude no ano passado. Eu quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre essa contratação do Wesley, né? Um cara que já é experiente, conhece muito bem a primeira divisão, chegou a fazer bons jogos pela equipe do Ceará na Copa Sul-Americana, ao menos tem um pouquinho de ritmo em relação ali, por exemplo, a alguns outros jogadores, caso o Goiás buscasse de fora do país. Enfim, quero saber sua opinião. Janela de transferências que reabre já agora no próximo mês. O Goiás vai ter que investir pesado, né, para buscar a sua permanência na primeira divisão. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário também para ajudar em nosso engajamento aqui dentro do YouTube. Além disso, confira os nossos outros vídeos que eu gravei hoje mais cedo sobre o Anderson Jesus, zagueiro lá do futebol português, que também está em negociações avançadas com a equipe esmeraldina, e também sobre notícias dentro dos bastidores do Verdão. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!